o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada um desses que se encontra aqui, ouvindo e vendo essa mensagem, que teu Espírito Santo possa repousar sobre cada um de nós, que teu Espírito Santo possa nos capacitar, nos ungir, nos usar, transformar o nosso ser, que teu Espírito Santo possa nos consolar, possa nos guiar, possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, possa converter o nosso coração. E a mim, Pai, que o teu Espírito Santo coloque nos meus lábios a tua palavra. E que nesse momento o Senhor resolva todos os problemas técnicos. E que o inimigo não tenha poder sobre isso. Porque o sangue de Jesus foi derramado pelas almas que irão assistir e ver esta mensagem. Em nome de Jesus, nos batize no teu Espírito Santo nesta noite. Em Jesus oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus que vocês estão comigo, né? Então vamos lá. Iremos começar então uma mensagem poderosa, acredito eu, porque é uma mensagem que fala de Jesus. Toda mensagem ela tem que ser cristocêntrica. A mensagem ela tem que ser cristocêntrica porque Cristo é o centro de tudo. Cristo deve ser tudo em nossa vida. E Ele é, né, a vida. Ele é a verdade. Ele é a nossa esperança. Jesus é tudo. Mas se você pudesse escolher ter do seu lado agora, qual tipo de Jesus você escolheria para estar do seu lado? Jesus Deus, Jesus homem ou Jesus anjo? Qual Jesus você escolheria? Jesus Deus, Jesus homem, Jesus anjo? Eu compliquei, né? Porque a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus, elas se misturam. Mas se você escolhê-lo como Deus, você terá Jesus como criador da sua vida. Se você escolher Jesus como Deus, você vai ter Jesus como aquele que pode gerar na sua vida a vida eterna. Vamos para alguns textos. Para provar Jesus como Deus, ele seria o seu e o meu criador. Ele também será o único que pode gerar vida eterna em sua vida. Então, você escolhendo Jesus como Deus, você terá um privilégio tremendo de tê-lo como seu Criador. Vamos ver Jesus como Criador. Quando você vai em Gênesis 1, você tem assim, ó, no início da criação da terra, da formação da terra, quando Deus começa a colocar ordem na terra, no caos que existia aqui, na escuridão. Aqui diz assim, no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou no princípio os céus e a terra. Quando você vai lá em João, capítulo 1, quando você vai lá em João, capítulo 1, João, capítulo 1, diz assim, ó. Deixa eu encontrar aqui. João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, e depois versículo 14. Olha o que diz aí, o Evangelho de João. No princípio, nós lemos lá em Gênesis, no princípio, e agora, no princípio. Que princípio é esse de João? O princípio das coisas nessa terra. Quando tudo começou, quando Deus começou a colocar ordem nessa terra, a criar as coisas, no princípio era o verbo, o haja luz. O verbo, a palavra estava com Deus, e essa palavra, esse verbo, era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, desse verbo. E quem é o verbo? O verbo é Deus, porque ele diz aqui, olha, que o verbo era Deus. E quem é esse verbo? Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quem se encarnou e habitou no meio de nós, cheio de glória, como do unigênito do Pai? Jesus Cristo. Jesus era o verbo, Jesus é o Deus do princípio da criação.
Então, se você escolher Jesus como Deus, você tem Jesus como seu Criador. Isso é tudo. Porque aquele que te criou é aquele que te mantém, é aquele que te conhece, aquele que sabe os mínimos detalhes da sua vida, aquele que tem poder sobre criar e recriar, aquele que pode recriar em você a imagem e semelhança dele novamente. Se você escolheu Jesus como seu Criador, como Deus, você tem ele como seu Criador. Mas ele também tem, ele, Jesus sendo Deus, pode gerar na sua vida a vida eterna. Um abraço para o Nerim também, boa noite a todos, Maria Elvira, Diana, tantos outros que estão entrando aí. Se você escolher Jesus como Deus, você escolheu aquele que pode gerar em você vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti. Jesus falando, uma oração sacerdotal. Jesus orando, ele ora assim, olha, Senhor, que eles te conheçam, porque a vida eterna é esta. A vida eterna é conhecer a ti, Pai. Jesus falando ao Deus, a Deus. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Espera aí. Se a vida eterna é conhecer a Deus, a único Deus verdadeiro, Jesus fala assim, é Jesus Cristo? Olha, Jesus está no mesmo nível de Deus, então Jesus é Deus. E é Ele o único que pode, capaz de gerar em você vida eterna. E em mim vida eterna. Então, se você tem Jesus como Deus, você tem aquele que pode também perdoar pecados. Por que é difícil você tentar falar de Jesus humano e Jesus divino? Porque se misturava. Quer ver uma coisa? Jesus, quando ele deixa a divindade e ele se reveste da capa da humanidade, Jesus humano prova a sua divindade. Quer ver uma coisa? Vai lá no Evangelho de Marcos. Vai no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2. Todo mundo conhece a cura do paralítico em Cafarnaum. Jesus humano, na frente dele, Jesus estava numa casa, e na frente dele é colocado um paralítico. Amigos se reúnem para poder ajudar esse paralítico, faz um buraco no telhado e coloca esse paralítico na presença de Jesus. Naquela época se associava uma doença, uma enfermidade ao pecado de uma pessoa. Ou o pecado dos seus pais, de algum ancestral. E associava aquele mal ao pecado. E aí olha o que acontece aqui. Versículo 8. Aliás, perdão. Versículo 6. Jesus viu a fé daqueles homens que estavam levando o paralítico ali. E aí, versículo 6. Mas ao... Vamos ler até o início aqui. Vamos ler o versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Versículo 1. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um, que é Deus? Ora, aqui nós entendemos que Jesus, ao perdoar pecado, Jesus fez isso de forma proposital. Porque Jesus entendia quem estava ali e leu o coração. Eles arrazoavam entre eles. Jesus viu tudo aquilo. Eu preciso ensinar para esses escribas, doutores da lei, doutores da letra, que eles precisam conhecer a letra sagrada, o que eu posso fazer. E aí Jesus fala assim, perdoados estão os teus pecados. E também Jesus vai no âmago da alma daquele sujeito. Aquele homem não precisava de uma cura física somente, mas muito mais uma cura espiritual. Aquele homem precisava de paz. E muitas vezes a paz que você procura não é o cancelamento da sua dívida. Não é você melhorar no trabalho. Não é você entender que Jesus perdoa os seus pecados. É você e eu entendemos que Jesus
limpa os seus pecados e te aceita como um cidadão do céu. A paz que o mundo dá é uma paz passageira, efêmera, que se cancela. A paz que Jesus quer te dar hoje, meu irmão e minha irmã, é uma paz que o homem não produz, porque ela é produzida pelo perdão dos pecados. Mas homem nenhum pode perdoar pecados. Existem, infelizmente, religiões que o líder perdoa pecados. Ele se coloca no lugar de Deus. Ele permite a confissão de pecados para ele. São, na verdade, homens que acreditam se assentar-se no lugar de Deus, mas são induzidos a agirem pelo diabo. O diabo utiliza o instrumento humano para isso, entidades e instituições religiosas para isso. E uma boa parte da humanidade tem sido enganada pelo diabo e pedindo perdão pelos seus pecados a homens. A criatura tem se rebaixado a adorar a criatura no lugar do Criador, e o Criador tem entregado esses homens e mulheres as paixões mais infames. A loucura dessa humanidade tem sido buscar adorar a criatura e sido rebaixado a vida do ser humano aqui na Terra. Mas aqui Jesus, ele se apresenta sendo Deus. Porque se é blasfêmia um homem perdoar pecados, e tem no mundo cristão uma igreja que a autoridade máxima perdoa o pecado e se considera o pontífice máximo, terrível blasfêmia, aí Jesus fala assim, olha, qual que é mais fácil? Dizer ao paralítico, versículo 9, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Humanamente falando, qual que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados. Porque você falar, perdoados estão os teus pecados, é uma coisa subjetiva. Não vai acontecer naquela hora, naquele momento, ninguém vai ver o pecado daquela pessoa sendo perdoada. Porque o pecado é uma coisa subjetiva, muitas vezes. Eu posso estar pecando na minha mente e ninguém está vendo. Mas agora, você falar, levanta e anda um paralítico, e ele levantar e andar, e fala assim, olha, ora, para que saibais que o Filho do Homem, aqui Jesus se nivela ao Filho do Homem. Ele se coloca, se posiciona como um homem, Filho do Homem, como filho de José, Filho do Homem. Tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ou seja, ser Deus também. Isso é o paralítico. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Aquele paralítico pegou o leito dele e foi para casa. Jesus mostrou nesse texto que ele é Deus também. Ele é Deus. Que ele é Deus. E se você escolheu Jesus como Deus, você tem Jesus como Criador da sua vida. Você tem Jesus como aquele que pode perdoar os seus pecados. Ele é Deus. E ele é aquele que pode conceder a você e a mim vida eterna. No livro de Colossenses também, aponta Jesus como Criador. No livro de Colossenses. Olha o livro de Colossenses que Paulo, né? O livro de Colossenses. Vamos lá para o livro de Colossenses. Capítulo 1, olha aqui, olha, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual, Jesus, aí o Filho do seu amor, aqui estou falando de Deus, né? Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus. No qual, eu falando de Jesus, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível. Esse Jesus humano é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus. Ele é Criador. Ele perdoa seus pecados. Ele é o primogênito, é o primeiro, é o melhor da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. E nele foram criadas todas as coisas. No céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha,
Jesus é Deus, Deus criador. Quando Deus criou o homem, foi no plural. Façamos o homem, façamos, está no plural. Não foi só um Deus, é o Deus triuno. É um Deus só, né? Mas são os três da santidade ali, né? Os três da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é Deus, é Deus, é Deus. Amém? Se você escolheu Jesus como Deus, você escolheu aquele que é seu Criador, íntimo de você. Ele também é aquele que perdoa seus pecados, aquele que garante a vida eterna. João, perdão, agora eu gostaria também, se a Bíblia afirma explicitamente a divindade de Jesus, eu usei só alguns textos. E eu usei alguns textos somente para falar da divindade de Jesus. Quantos textos nós poderíamos usar, né? Por exemplo, quando ele ressuscitou Lázaro, quem pode ressuscitar? Duas prerrogativas de Deus. Quais são as duas prerrogativas de Deus? Ressuscitar pecado, ressuscitar mortos e perdoar pecados. Jesus fez as duas coisas, perdoou pecados, ressuscitou os mortos. Ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, e eu vou pegar aqui a história de Lázaro. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, ele mostrou a sua divindade, ele provou para todo mundo a sua divindade. Mas apesar da Bíblia apresentar explicitamente a divindade de Cristo, explicitamente em alguns momentos, a Bíblia também apresenta Jesus como um homem, explicitamente, claramente. Vamos lá. Por exemplo, Deus é Deus de eternidade a eternidade. Deus é Deus de eternidade a eternidade. Você vai tentar explicar o surgimento de Deus? Você não vai. Mas o surgimento do homem, o nascimento de um homem, você explica. Por mais que o nascimento de Cristo seja ele misterioso, porque o Espírito Santo, que vamos colocar assim, que fez com que Maria se engravidasse. Jesus não veio por um processo comum, como eu vim, você veio. O nascimento de Cristo, por mais que tenha o Espírito Santo ali, Jesus recebeu os nutrientes de Maria, sua mãe. O que Maria se alimentava ia para Jesus. Jesus se alimentou do líquido amniótico de Maria, assim como qualquer bebezinho se alimenta. Isso está lá em Lucas 2, de 1 a 5. Nós podemos ver também o aprendizado de Jesus também em Lucas de 2, 49 a 52. Maria ensinou a Jesus, assim como eu ensino meu filho Davi, a lição da escola sabatina. Jesus, quando criança, aprendeu também aos pés dos mestres da sinagoga, apesar de adolescente, ele deu um show de ser de que a Bíblia, o que a letra da lei tem a dizer, né, de forma viva, eficaz. Não uma letra morta, como aqueles fariseus tentavam apresentar. Jesus passou pelo aprendizado também, como toda criança passa. Aí você pode ver lá em Lucas 2, 49 a 52. E todas as outras atividades comuns aos homens. Por exemplo, como sentir fome. Mateus 4, 2. Jesus foi levado, depois do batismo, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Era o início do ministério de Jesus e Jesus precisava de ser provado. E aí Jesus, como homem, porque Deus não sente fome. Deus é espírito. Deus é espírito. A Bíblia fala que Deus é espírito. E espírito não sente fome. E Jesus sentiu fome. Lá no deserto, Jesus teve fome. O diabo aparece para ele, depois de 40 dias, 40 anos, e fala assim, olha, se tu és realmente filho de Deus, e o diabo sabia, porque no batismo Deus provou isso. O diabo sabia que Jesus era o filho de Deus, o único filho de Deus. E aí o diabo fala assim, olha,
Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Até que no final do texto desse episódio, Jesus no deserto, os anjos vieram alimentar Jesus. Jesus teve fome. Por exemplo, Jesus sentiu sede. Lá na cruz, ele disse, né? Eu tenho sede. E aqueles homens apresentaram um caniço umedecido com vinagre e deram para Jesus beber. Jesus teve sede, Jesus sentiu cansaço ao caminhar quilômetros para encontrar com uma mulher, aquela mulher adúltera, aquela mulher que vinha ao poço de Jacó, né, João 4, está lá registrado em João 4. Jesus sente sede também, ele fala, dá para você pegar água para mim, mas se você soubesse quem está pedindo água. Jesus estava cansado naquele momento, ele parou cansado ali perto do poço de Jacó, conversando com a mulher samaritana. Jesus sentiu cansaço. Jesus, e aí Jesus mostrou o que? A sua humanidade. Deus não se cansa, Deus não se fadiga, mas Deus, homem, Jesus humano, sente cansaço, sente fadiga, sentiu isso. Olha bem, Jesus chorou. Em João 11, Jesus chora ao ver a triste situação do pecado, as tristes circunstâncias e situações que o ser humano, criado em mais semelhança para a eternidade, precisou de passar. A aberrante vergonha que a morte gera na humanidade. Voltar para o pó. Né? E ao ver aquela situação triste, lastimável da humanidade, vendo as irmãs chorando, lamentando, vendo seu amigo morto, apodrecendo, não foi para isso que Deus criou o ser humano? E Jesus chora ao ver a realidade da humanidade. Jesus chora porque ele era também um criador, mas ele era também humano. Ele chorou ali como homem. Jesus também sofreu. Lá no Getsemane, Jesus sofreu tanto que ele, aonde nos nossos poros sai suor, saiu sangue, porque vários vasos sanguíneos se romperam. Lá no Getsemane, Jesus sofreu uma depressão tão grande. Sangue saía pelos poros de Jesus, porque Jesus, em Lucas, depois de ressuscitado, ele se apresenta para aqueles discípulos e fala assim: toque em mim, pode tocar, eu sou de carne e osso. E Deus não é de carne e osso. Jesus se apresenta como homem, apesar não mais mortal. Não mais mortal. Agora imortal. Se apresenta depois da. Fala assim, olha, eu sou de carne e osso, pode tocar em mim. Eu não sou um fantasma. E Jesus mostrou ele sendo carne e osso humano. Jesus sofreu e morreu. Deus não morre. Deus não morre. Jesus, Deus não morre. Mas Jesus, homem, morre. Jesus morreu. Quem morreu na cruz foi Jesus, homem. Porque Deus não pode morrer. Deus não consegue morrer. Deus é eterno. Deus é imortal. 1 Timóteo fala, só há um ser imortal. Mas o diabo vem e nas igrejas pentecostais, nas outras igrejas evangélicas, protestantes, católicas, fala que o ser humano é imortal. Aonde que o ser humano é imortal? Alcançaremos a imortalidade um dia, quando Jesus voltar. No abrir e fechar de olhos, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão para a eternidade e aqueles que estão vivos serão transformados para receber imortalidade como Deus o é, imortal. Mas Jesus, homem, morre. Jesus morreu. Não foi Deus que morreu na cruz. Não foi Deus. Foi Jesus. Humano. Humano. Mateus 27, 46 está dizendo isso. E Jesus, anjo?
E Jesus anjo, louvado seja Deus também, meu irmão Fabiano, tá? Pela sua vida, pela sua vida. E aí, e Jesus anjo? Jesus anjo? Tiago, você vai fazer, você vai, Jesus anjo? Ora, se Jesus é Cordeiro de Deus, se Jesus é o leão da tribo de Judá, o irmão Robson até comentou isso, achei bonito isso, por que não pode ser anjo também? E aí vamos lá para alguns textos. Apocalipse 12. Então, antes disso, antes da gente ir Apocalipse 12, se você escolheu Jesus homem, você entende que Jesus sabe o que é sofrer. Jesus não é um ser que está lá no céu, indiferente em relação ao seu sofrimento. Jesus sabe o que é depressão, porque lá no Getsemane ele teve depressão. Jesus sabe o que você está sofrendo pela morte de um ente querido, porque Jesus sofreu a morte do seu amigo Lázaro. Jesus sabe o que as suas necessidades físicas. Jesus sabe as suas necessidades físicas, porque ele teve fome e sede. Jesus sabe dos seus anseios. Jesus sabe o que é ser sentir sozinho, porque ele esteve sozinho no Getsemane. Ele olhava para os discípulos e falava assim: não pode nem uma hora ficar comigo? Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é morrer. Jesus sabe o que é chorar. Jesus entende as suas lágrimas. Então você escolhendo Jesus como homem, você escolhendo Jesus como homem, você vai ter um Jesus próximo da sua humanidade. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é chorar, ele sabe o que é perder um ente querido, ele sabe o que é morrer por uma causa. Se você escolheu Jesus como Deus, você tem o perdão de seus pecados. Se você escolheu Jesus como Deus, ele te garante a eternidade. Se você escolheu Jesus como Deus, ele é o seu Criador. Ele é o seu Criador. Ele tem o poder de recriar em você um novo coração. Se você escolheu Jesus como homem, como eu disse aqui, Jesus cuida de você desde o seu nascimento. Jesus sabe o que cuidar da sua criança. Porque um dia ele foi criança. Ele sabe dos anseios de uma criança. Ele sabe o que é passar por um aprendizado. É isso aí, meu irmão Fabiano. Jesus é soberano, puro, imaculado, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Jesus é tudo. É sempre Deus. Sempre humano. E o anjo? Jesus anjo. Vamos lá. Apocalipse. Apocalipse 12. Nós estamos mergulhados num grande conflito. Nós somos os protagonistas do grande conflito. Existe um conflito cósmico que nós, humanos, não conseguimos enxergar. Nós sofremos esse conflito. A nossa luta, meu irmão e minha irmã, não é contra aquele que fala mal de você. A nossa luta não é contra aquele que te abandona. A nossa luta não é aquele que te persegue. A nossa luta é contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, desse mundo invisível, desse mundo que nós não conhecemos. Nós sofremos por ele. Perdoe seu irmão, perdoe sua irmã, porque ele pode estar sendo usado pelo diabo. Olha Pedro chegou perto de Jesus, defendendo Jesus, quando Jesus falou do que ele iria passar, do sofrimento, da morte. Aí Pedro falou assim, de modo algum isso vai te acontecer, vai te suceder. Aí Jesus olha para Pedro, olha, irmãos, Pedro não estava passando um caco de vidro no seu corpo, Pedro não estava falando mal de Jesus, Pedro não estava gritando, Pedro não estava... Mas Jesus olhou para Pedro e falou assim, afasta de mim, Satanás. E veio se andar, afasta Satanás. Falou isso para o seu amigo Pedro. Agora veja bem, esse grande conflito, há uma peleja. Eu te faço uma pergunta. É que aqui, por exemplo, eu posso estar falando besteira, mas em guerras do passado, patente alta versus patente alta, né? Rei versus reis. Rei versus rei. É patente, está no mesmo nível. No grande conflito cósmico, um anjo, vamos colocar aqui entre aspas, comum, por mais que Deus possa conceder poder a ele para vencer as hostes do mal e vencer Satanás, mas por uma questão de direito,
uma questão de direito, Satanás vai gladiar com Cristo, porque a questão no céu foi com Cristo. A questão no céu, a luta, a peleja, foi contra o caráter de Deus. Somente Deus, o grande conflito, pode gladiar diretamente com o diabo, Satanás. Então não tem como você colocar um anjo que não foi atacado diretamente por Satanás para lutar contra Satanás. É preciso colocar no mesmo nível. É claro que Deus é superior, não é nesse sentido de poder, é no sentido do conflito cósmico, daquilo que o diabo colocou diante dos anjos, diante do universo, diante dos mundos não caídos. É preciso que o próprio Cristo se levante. Não um anjo, outro serafim ou querumbi. Tem que ser um anjo especial. A Bíblia fala que, em Apocalipse 12, 7, de um conflito, de uma peleja, de uma guerra. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E aqui o dragão é a antiga serpente, Satanás. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aqui fala que houve peleja no céu, Miguel e seus anjos. Miguel prevaleceu. Miguel e os seus anjos prevaleceram contra Satanás. Agora, vamos ver quem é Miguel. Lá em Daniel 12, versículo 1, diz assim, ó, Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo, falando do período que haverá, do tempo de angústia, a porta da graça vai se fechar. A porta da graça vai se fechar. Logo depois da porta da graça se fechar, haverá decretos e haverá um decreto de morte, de perseguição para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Satanás está irado com esse povo, vai ficar mais irado ainda quando houver o decreto dominical, quando o domingo se tornar o selo do diabo, o sinal do diabo, né, de Satanás. E aí os três espíritos imundos vão se reunir, né, o protestantismo apostatado, o catolicismo e o espiritismo vão se reunir para poder ir contra os filhos de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus, nesse período de angústia também, onde Jesus não vai estar mais no lugar santíssimo, não estará mais intercedendo por nós, nós não teremos mais intercessor. E aí o diabo vai fazer de tudo para poder afligir os cristãos verdadeiros, lançando sobre esses cristãos todos os seus pecados e tentando convencer esse grupo de cristãos fiéis de que os seus pecados não foram perdoados. E como esses cristãos vão orar de forma incessante. Nós iremos orar de forma incessante, numa angústia terrível, porque a gente vai buscar um intercessor, mas esse intercessor não se encontra mais no lugar santíssimo, porque Jesus saiu do lugar santíssimo. Ninguém entra mais no lugar santíssimo, porque há fumaça nesse lugar da presença, da glória de Deus, e os flagelos estão caindo. E essa angústia, nesse tempo de angústia, porta da graça fechada, Jesus não está mais intercedendo, mas os pecados já foram perdoados, os pecados já foram confessados, mas é necessário que seja purificada a nossa vida. É necessário que aqueles que entrarão no céu tenham certeza de que seus pecados foram perdoados. Nessa angústia chamada angústia para Jacó, ou angústia de Jacó. Versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Agora eu te faço uma pergunta. O grande príncipe? O grande príncipe? O defensor dos filhos do teu povo? Do teu povo? Que anjo que tem povo? Que anjo que tem povo? E que anjo que é chamado de príncipe? Qual ser na Bíblia é chamado de príncipe, tirando o diabo que é chamado de príncipe das trevas? E haverá tempo de angústia como nunca houve? Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo teu povo, o povo do arcanjo Miguel. Peraí, houve peleja no céu, Miguel prevaleceu contra o diabo? Que anjo é esse poderoso que prevalece contra o diabo?
Agora, que anjo poderoso que se levanta no tempo de angústia para salvar o povo dele. Mas aí, não vou parar por aqui. Olha bem, o livro de Daniel fala de uma angústia que Daniel estava sofrendo, porque Daniel estudava a palavra de Deus, ele entendeu pelos livros de Jeremias que estava chegando, já tinha chegado o fim do cativeiro, e o povo de Israel estava voltando para Israel para reconstruir o templo, mas havia vários povos inimigos que estavam tentando impedir isso, e era necessária a assinatura, o carimbo do rei Ciro para isso. Mas aqui fala, e Daniel orou 21 dias. Orou 21 dias. E aí no capítulo 10 de Daniel, versículo 10, capítulo 10 de Daniel, versículo 10, diz assim, olha, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, temendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, aqui pode ser dupla aplicação. O príncipe do reino da Pérsia, Ciro, era o reino da Pérsia. Mas também pode ser o próprio diabo, porque o diabo usa os instrumentos humanos para impedir a obra de Deus, para impedir que os filhos de Deus vivam livremente, para que façam a obra de Deus aqui na terra. E aqui diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, aqui é um erro de tradução, é o primeiro príncipe, é o único príncipe. E por que esse anjo que está falando com Daniel precisou de um outro anjo, se basta um anjo para guardar? A Bíblia fala em Salmos que Deus dá ordem para os seus anjos para guardar os filhos dele. O anjo do Senhor acampa ao redor de nós. Eu não precisava de um outro anjo, mas como o reino da Pérsia, que pode ser comparado ao diabo, e o diabo estava por trás de tudo isso, era necessário, houve peleja no céu, era necessário nivelar. A questão é, se é o diabo que está se levantando, então agora deixa o Miguel. Essa questão é com Miguel. Essa questão é com Jesus. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aí eu obtive vitória. Outra coisa também. Olha aqui, olha. Se Miguel é comparado a um príncipe, olha Jesus agora. Daniel 9, 24 e 25. Aqui está falando de uma profecia para o povo de Israel, dizendo que 70 semanas estavam determinadas, cortadas, separadas para o povo de Israel, para que acontecessem algumas coisas proféticas. Esses 70 semanas são 70 semanas proféticas, eu não vou entrar nessa questão. 490 anos, na verdade, dias, anos, de profecia para o povo de Israel, de oportunidade, de salvação para o povo de Israel. E aí, aqui diz assim, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. E quem vai dar fim aos pecados? Quem vai dar fim aos pecados, senão Jesus? Né? Quem vai dar fim à iniquidade? Expiar a iniquidade? Quem fará a justiça eterna? Quem fará selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos? Quem é santo dos santos? Sabe, entende. Aí está falando no início da profecia. Quando que vai começar essa profecia? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Aí fala, até ao ungido. Quem foi ungido? Jesus. Até Jesus. Ou seja, até ao ungido, ao príncipe. Ungido é Jesus. Ao príncipe. Quem é príncipe? Jesus. Quem é Miguel? Príncipe. Pera aí, Jesus então vai competir com Miguel? Não, Miguel é Jesus. É porque quando Jesus vai para a batalha, ele se transforma em anjo. Quando ele vai para o grande conflito na Bíblia, ele se apresenta como anjo. Quem é doador da vida?
Quem pode lutar a favor do seu corpo? Somente Jesus. Lá em Judas 9. Em Judas 9, o arcanjo Miguel luta pelo corpo de Moisés contra Satanás. Tem outros textos bíblicos que eu poderia provar. Por exemplo, Isaías 9:6. Uma profecia messiânica de Isaías. Isaías 9:6 diz assim, né? Todos nós conhecemos, mas vamos lá. Isaías 9:6 fala assim, olha. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Miguel é chamado de príncipe. Jesus é chamado de príncipe. Irmãos, olha para mim aqui agora. Se você escolher Jesus como anjo, você tem um ser poderoso ao seu lado, que vence as hostes de Satanás e o próprio Satanás a seu favor. Existe um anjo guardando a sua sepultura. Esse anjo é doador da sua vida. No grande conflito cósmico, você não está desamparado, porque o arcanjo Miguel, o próprio Cristo, se apresenta como vencedor, como príncipe dos príncipes. Qual Jesus você vai escolher? Não importa. Se você escolher como Deus, ele já não é mais o mesmo. Você sabia que Deus mudou? Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia fala que Deus não muda, né? Mas Deus mudou. Sabe quando que Deus mudou? Quando ele se tornou homem em Jesus. Quando ele se tornou Emmanuel. Deus não é um Deus indiferente. Ele hoje sabe o que é ser homem. Ele sabe o que é ser anjo. Ele sempre foi Deus. Jesus luta a nossa causa. Ele luta a favor dos seus e prevalece. Ele vai se levantar no dia da angústia. A maior angústia que essa humanidade vai passar para aqueles que estão em Cristo. E ele vai se levantar como um poderoso anjo para salvar os seus, para resgatar os seus. Qual Jesus você vai escolher hoje? Não importa. Não importa. Porque o Jesus que nós temos, ele sabe da sua vida e ele entende tudo que está acontecendo com você. Jesus Deus, mas só para fazer uma revisão aqui. Jesus Deus perdoa os seus pecados. Jesus Deus garante a eternidade para você. Jesus Deus ressuscita você dos mortos. Vai ressuscitar você. Vai te ressuscitar. Jesus Deus tem esse poder. Porque lá na cruz, Jesus ao morrer, depois ressuscitando, é garantidor da nossa ressurreição. Amém? Jesus, como homem, chora com você agora. Você está com depressão? Você está sofrendo? Fala a verdade. Jesus sabe o que você está passando. O texto mais lindo que eu acho na Bíblia está em Hebreus 4, 14 a 16. Olha o texto de Hebreus para terminar minha mensagem. Hebreus 4, 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha bem, ele é o nosso sumo sacerdote e achamos graça nele porque ele é Deus. Mas ele também atende às nossas fraquezas, porque sabe o que é ser tentado em
todas as coisas e sem pecado. Que Deus te abençoe. Pegue sua vida para Jesus. Não importa qual Jesus você vai preferir. Se ele for seu arcanjo Miguel, olha o que ele vai fazer por você e olha o que ele já fez. Ele já venceu a maior peleja. Ele já venceu a batalha. O conflito já está vencido. Existem agora as consequências. Nós somos provados. Mas Jesus vem como um anjo ao nosso resgate, ao nosso socorro. Jesus não está indiferente às suas lutas e batalhas. Jesus perdoa os seus pecados agora. Vá até Jesus. Vá até Ele definitivamente. Confesse seus pecados a Ele. E viva uma nova vida. Vida de alegria. Vida de salvação. Que Ele te garante. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por essa bênção de ter Jesus ao nosso lado. Ter Jesus dessas três maneiras poderosas. É o mesmo ser. Se preocupa conosco. Louvado seja o teu nome, Pai, porque em Jesus o Senhor provou o maior amor que pode ter existido um dia. Em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um que se encontra agora. Crisomar, agora eu abri os olhos aqui para ver Marley, Diana, João Salvador, meu amigo casal lá de Tocantins, deixa eu ler aqui, a Elaine, o Zé Antônio, o Fabiano e sua esposa Érica, a Maria José, o Lucas, a Marilza Dias, enfim, a Gislane, tantos outros, Pai, que estão nos ouvindo agora, 25 pessoas a 30, e tantos outros que vão nos assistir. Em nome de Jesus, eu entrego eles em tuas mãos, para que o Senhor realize e opere um milagre na vida deles, e na minha, em especial. Em Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Um abraço. Obrigado por tudo. Obrigado por compartilhar. Obrigado por compartilhar e viralizar essa mensagem. Um abraço. Deus abençoe a todos. Estarei orando por todos, hein? Estarei orando por todos. Solange também. Deus abençoe, Solange. Foi um prazer ter passado a tarde na casa de vocês hoje. Obrigado mesmo.